Graças, paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Nosso culto do propósito na sexta-feira. Obrigado. Melhor botar aqui mesmo. Obrigado. Culto de santificação, semana de santificação e consagração, né? Sem mais delongas, vamos logo para a palavra, que é o importante da noite. Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz por estar na casa do Senhor, novamente ministrando a palavra dEle, que a palavra é dEle, a gente é só um mensageiro, que nos colocamos à disposição para trazer a palavra do Senhor. Amém? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 17. Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Amados, essa noite eu queria pensar com vocês o seguinte. Esses dias eu estava vendo uma reportagem a respeito de um pessoal que já tinha mais de 20 anos, por volta de 20, 30 anos, que resolveram novamente virar crianças, que resolveram, da sabedoria humana, voltar a usar fraldas descartáveis, chupetas, dormirem em berços. Essa é a sabedoria humana. E o mais interessante é que isso não é uma coisa isolada. Isso está no mundo todo, inclusive no Brasil. Quando a gente começa a pensar o que é a sabedoria do homem com relação à sabedoria de Deus, a gente vê que a sabedoria do homem está completamente distorcida da palavra de Deus. Por quê? Hoje em dia o homem pode querer ser mulher, fazer tudo quanto é cirurgia plástica, mas o exterior vai ser uma mulher, mas o interior não vai ser. Da mesma forma a mulher. Essa é a sabedoria humana. E, muitas vezes a gente vê certas pessoas cortando o meio da língua para ter uma língua parecendo de um lagarto, de uma cobra, às vezes fazendo uma tatuagem no olho para parecer um olho de um leopardo e outras tatuagens também. Mas será que é essa mudança que Deus quer de todos os seres humanos? Essa mudança externa? Às vezes a pessoa caminha, a pessoa tem a sensação de tipo assim, ela nasceu daquele jeito, caminhou daquele jeito e vai morrer daquele jeito. É a chamada síndrome de Gabriela. A pessoa acha que ela nunca pode mudar, que ela nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Mas o Evangelho nos chama para outra coisa, uma coisa completamente diferente. O Evangelho nos chama exatamente para termos uma mudança de postura, uma mudança de estilo de vida, uma mudança do caráter do homem natural para o caráter do homem cristão. E esse é o tema da nossa ministração hoje. O caráter do homem cristão. Que possamos pensar nisso. Porque, pelo que nós vemos hoje, a igreja, ela não pensa dessa forma, ela não tem essa cosmovisão, ela não tem esse olhar que os crentes, quando chegam na igreja, eles têm que mudar a sua postura, mudar o estilo de vida. Ele pensa que da mesma forma que ele caminhava lá fora, ele pode caminhar junto com Cristo. E não é bem assim. Quando a gente olha, meus amados, a quantidade de cristãos que tem
no Brasil, nós começamos a questionar certas situações. No último censo de 2010, estou falando cristãos, se autodeclararam cristãos 64,6% católicos, por cento da população, tá? E 22,2% se declararam protestantes, incluindo evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Já tem uma pesquisa falando que atualmente os católicos são 50% e os evangélicos 31%. Quando a gente olha que a quantidade de protestantes evangélicos é 1/3 da população, a gente fica até meio assombrado com as coisas que a gente vê na sociedade. Porque essas pessoas que querem ser crianças, essas pessoas que querem fazer uma mudança de sexo, essas pessoas que são homossexuais, influenciam mais na sociedade do que a gente, que é 1/3 da população. Mas por que isso acontece? Será que a gente entendeu realmente que a nossa postura tem que mudar a sociedade? Nós não conseguimos impactar a sociedade com a mudança cultural, com a mudança de pensamento, através dos nossos testemunhos. Nós precisamos refletir nisso. Nós precisamos refletir se realmente nós estamos vivendo de acordo com o que determina as Escrituras. Se nós realmente estamos caminhando conforme os propósitos eternos de Deus. E por que a sociedade brasileira não é impactada no modo de vida, do estilo de vida de nós que somos protestantes e somos discípulos de Cristo? A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito interessante. É uma carta doutrinária, é uma carta que traz instruções para a igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma carta que traz a doutrina que a igreja tem que caminhar nesse mundo. Do capítulo 4 ao 6, traz instruções práticas da vida cristã. Já no verso 17 ao 24, a carta nos mostra a maneira que o cristão deve viver neste mundo, que é exatamente o texto que lemos. E Paulo aqui nos demonstra 3 passos importantíssimos, que quando a gente confessa o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, devemos tomar. Quando nós nos achegamos a Cristo, nos comprometemos a andar com Ele, aceitamos Ele como nosso único suficiente Salvador, o dono da nossa vida, nós devemos caminhar. Mas muitos ainda não conseguiram entender isso. Quando nós nos achegamos ao caminho do Senhor, quando nós olhamos para Cristo e falamos, quero caminhar contigo, é o livre agir, né? É o livre agir, não é o livre agir, é o livre agir. Ele resolveu andar com Cristo, caminhar com Cristo. Ele quer a salvação. São 3 passos para o caminho de consagração e santificação que nós temos que tomar. E Paulo nos traz aqui nessa carta 3 palavras importantíssimas que tem que estar na nossa mente. Nós precisamos nos despojar, nos renovar e nos revestir. É isso que Paulo nos ensina. Precisamos nos despojar, nos renovar e nos revestir. Vamos ver o que é isso? O que Paulo quer dizer com isso? Paulo fala no verso 22, despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Afinal, de que nós temos que despojar? Nós devemos despojar tudo que pertence ao velho homem. A natureza caída, a natureza herdada de Adão. Paulo, capítulo 2, no verso 1 e 3, ele nos dá um exemplo, já traz um exemplo para a gente do que nós devemos nos despojar. Ele fala assim, Efésios 2, 1, 3, tá? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes de caminharmos com Cristo, Cristo nos chamou, nos atraiu através da palavra dele. E a gente ainda estava morto nos nossos delitos e nossos pecados. Nós andávamos outrora segundo os desejos da nossa carne, guiados pelos nossos pensamentos mundanos. Nós somente éramos filho da ira, filho de Adão. Herdamos a natureza de Adão. Paulo diz aqui que nós éramos escravo do mundo, escravo do diabo, escravo da carne, escravo de pensamentos mundanos. Éramos filhos da ira de Deus por natureza. Era isso que nós éramos, antes de nos achegarmos a Cristo. Paulo nos convoca também aqui, a palavra de Deus nos convoca também a nos despojar da escravidão do mundo. Efésios capítulo 2, no verso 12, diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos Deus, nós não caminhávamos com Deus. Nós estávamos separados da aliança de Deus. Nós não tínhamos nenhum justificador, estávamos condenados ao inferno, não havia nenhuma aliança de Deus conosco. Estávamos caminhando para o inferno, sem nenhuma esperança. Essa era a nossa caminhada quando estávamos sem Cristo. A grande maioria, com certeza, caminhou por esses caminhos, inclusive eu. Paulo nos convoca também a nos despojar dos pensamentos sem valor, dos pensamentos mundanos. E aqui o Paulo já começa mais profundo ainda, mexer mais nas nossas entranhas. Isso está no verso 17, 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando a gente está sem Deus, a gente acha que sabe tudo. Quando a gente está no mundo, a gente pensa, não, eu sei tudo, eu não preciso de Deus, eu não preciso andar com esse povo de Deus. Esse povo de Deus é tudo maluco. Para que andar com esse povo? O povo não sabe de nada não, quem sabe da vida sou eu que estou aqui caminhando, estou fazendo o que eu quero. Esse povo está se restringindo à toa, não tem necessidade. Os nossos pensamentos eram todos sem valor. Não havia nenhum valor. Pensávamos que era alguma coisa, mas a única coisa que a gente era filho da ira de Deus. Esse tipo de pensamento, a única coisa que produzia era a distância de Deus. E a partir da hora que nós nos distanciávamos de Deus, através desses pensamentos, nós também ficávamos na escuridão. Olha o que o verso 18 diz. Estávamos obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza de coração. Paulo agora mexeu lá no fundo. As nossas mentes estavam em trevas. Geralmente, quem rejeita o conhecimento de Deus, ele se acha um iluminado. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que o criar, o saber, a ciência, tudo ele domina. Mas é a mais completa escuridão isso aí. Nós considerávamos as pessoas que tinham religião, que eles eram ignorantes e não tinham nenhum entendimento da vida. Com esses pensamentos, nós éramos incapazes de conhecer a Deus. Nós éramos alheios a Deus. Nós não tínhamos aliança nenhuma com Deus. E essa ignorância que vivíamos era exatamente por causa da dureza de coração.
E é interessante que a palavra dureza de coração aqui, que Paulo usa para descrever a situação daqueles que estão alheios a Deus, aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão longe da presença de Deus, eles usam a palavra poroses. Poros é uma pedra que é mais dura que o mármore. Essa pedra era usada na medicina para fazer calo ou uma formação óssea nas juntas. Quer dizer, era para pedrificar, tornar duro, insensível. Paulo diz que a nossa mente outrora era dura como pedra e a consciência era cauterizada. A gente pecava, continuava no pecado, porque a gente não sabia distinguir o que era pecado, o que não era pecado, porque a dureza de coração cauterizava a nossa consciência, os nossos pensamentos e principalmente o coração. Nós podemos até dizer, amados, que nós não conhecíamos a Deus. Mas Deus se revela para todos nós através da sua criação. Nós não tínhamos o conhecimento especial, mas o conhecimento natural nós tínhamos de Deus. E isso Deus não fará acepção de pessoas no dia do julgamento. Ninguém chegará a Ele como inocente. Deus se apresenta através da criação. Paulo nos chama também a nos despojar da falta de referência, da falta de moralidade. Verso 4:19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amados, não se engane. Quando Deus sai de cena, tudo é possível. Tudo é possível para uma sociedade quando ela está a caminho sem Deus. Qualquer pessoa tem uma verdade. Qualquer pessoa tem a sua verdade. E isso é exatamente a aula que nós tivemos aqui na EBD de relativismo. A verdade está intrínseca à pessoa. Ela tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade. Isso é aqueles que caminham sem Deus. Dessa forma, do jeito que Paulo narrou, nós tínhamos somente uma vida impura, mais nada. E é interessante que Paulo coloca aqui, que é com avidez que procurava isso. Ou seja, com vontade, com prazer, com propósito. E nós estudamos também aqui, na igreja, o desafio do século XXI é o hedonismo. Procura com prazer pecar. Procura com prazer se prostituir. Prazer participar de homossexualismo, de poligamia, de pedofilia, de adultério, de lascívia, pornografia e outras coisas mais. É com prazer uma pessoa sem Deus caminha desse jeito. Esse é o diagnóstico da nossa vida sem Deus. Esse é o diagnóstico de quem tem uma vida sem Deus. Terrível. E é incrível que essa palavra ela é atual, mais atual que o Jornal de Amanhã. Porque essa palavra foi escrita exatamente para a igreja de Éfeso. E me parece tão familiar. Me parece tão familiar, parece que Paulo escreveu para esse tempo. Que a palavra é completamente atual, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui nos chama a nos despojar do velho homem. Mas o que significa realmente despojar? Despojar significa abafar, anular, sufocar o velho homem. Porque a gente não vai conseguir extinguir o velho homem enquanto nós estivermos nessa existência. O primeiro Adão, o velho homem, sempre vai querer se manifestar e vai querer exatamente te levar para o pecado. E a gente tem que aprender a dizer, não, Adão, não. Fica no teu canto. Adão, cala-te. Adão, volta para a cruz. É isso que nós temos que falar. Nós temos que nos posicionar contra a nossa carne. Isso é que nós herdamos. Isso é que nós somos. A nossa natureza é de Adão.
Simples assim, meus amados. Mas por que nós falamos o velho homem? Porque todos os homens, todos nós, somos filhos de Adão. Nós herdamos a natureza de Adão. Ele foi o primeiro homem. Nós herdamos o DNA, nós temos o DNA em nossas veias de Adão. E a natureza dele está conosco. Uma natureza inclinada para o mal, inclinada para fazer as coisas da carne. O homem natural, ele não tem esperança nenhuma em Deus. Cheio de pensamentos mundanos, sem referência nenhuma de moralidade. Os efeitos são exatamente os elencados aqui. Por isso, todos os dias, nós devemos crucificar o velho Adão. Mas como abafar o velho Adão? Como sufocar o velho Adão? Só tem uma solução. A cruz de Cristo. É a única solução. A mudança de vida que nós tanto almejamos não está na mudança exterior, mas sim numa mudança interior. E a única coisa que pode fazer essa mudança é a cruz de Cristo. Não há outro caminho, não há atalhos, não há um caminho mais fácil, não. É o único caminho. Olhe para a cruz, dependa de Cristo, caminhe com Cristo. É assim que funciona. Assim você vai conseguir anular o velho Adão. Assim você vai conseguir fazer com que Adão não se levante, que Adão volte para a cruz. É a única forma. O caráter do crente, meus amados, ele é moldado segundo o que as Sagradas Escrituras dizem. Se é que nós estamos realmente escutando o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado na EBD. Mas não é isso que diz aqui o verso 21? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo nos chama, no verso 20 ele diz, aprendestes a Cristo, que é muito diferente de aprender de Cristo. Aprender de Cristo, você vai aprender que Cristo é uma pessoa, é santo, mas você não vai aplicar na tua vida. Aprender a Cristo é viver o que Cristo propôs que nós pudéssemos viver. Essa é a chamada do Evangelho. Essa é a chamada que todos nós que somos crentes temos que ter. E por que a gente não consegue impactar a sociedade? Porque a grande maioria dos evangélicos não conseguiram entender essa mensagem. A grande maioria dos evangélicos não conseguiram entender que quando o evangelho nos chama, é para mudança de vida, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de caráter. O caráter ele pode ser moldado. A personalidade não, mas o caráter pode. Essa é a chamada do evangelho. Precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos, e não sendo somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Devemos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente todos os dias, nos voltar para o conhecimento de Deus, ter um verdadeiro caminhar cristão nesse mundo. Essa é a única forma de anular o velho homem. É a cruz de Cristo e o conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos chama a nos renovar. Olha o que diz aqui no 4, 23. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo aqui não fala renoveis no entendimento. Ele fala no espírito do vosso entendimento. O negócio que a gente tem que mudar a orientação da nossa mente. Paulo nos convoca não a mudança de entendimento do que é o mundo, de que como temos que caminhar, mas nós temos que mudar a orientação da nossa mente. Porque a nossa mente ela é voltada para pecar. E a única forma de mudar isso, a receita está em Romanos capítulo 12, verso 1 ao 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos orienta aqui a todos os dias pensar da forma correta.
Paulo nos orienta aqui a todos os dias mudar o funcionamento da nossa mente do homem natural para o homem espiritual. Esse tipo de postura, esse tipo de mudança de orientação é a única forma da gente caminhar em santidade. Se a gente não mudar esse tipo de pensamento, se a gente não mudar a orientação da nossa mente, a gente não consegue caminhar em consagração e santificação. O nosso antigo proceder nos levaria à condenação eterna. Temos que entender como funciona a mente do velho homem. Isso é um processo diário. Isso é um processo que devemos fazer todos os dias. Devemos diariamente aprender a pensar como cristão. Entender o plano de Deus para a nossa vida e para a humanidade. À medida que a gente aprende, a nossa conduta vai mudando e moldando em nós o caráter de Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao 8, é um texto até que muito conhecido, que a gente tem falado muito nele aqui, tem lido ele e explanado bastante, e nos ensina a guardar e ensinar a palavra do Senhor. Ou seja, guardar e, algumas versões diz, inculcar a palavra do Senhor. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, mas no sentido de guardar é guardar no coração e aplicar na nossa vida, e passar ela e inculcar nos nossos filhos, porque a palavra ela tem que ser passada de geração para geração. A única forma de fazer uma mudança profunda e interior que a palavra pode ter em nossas vidas é guardando a palavra, não sendo somente ouvintes, mas guardando a palavra do nosso Senhor. É a única forma, meus amados. Mas como aprender a palavra do Senhor e como entender a palavra do Senhor se a gente não tem tempo de qualidade com as Escrituras? Como nos renovar a orientação da nossa mente, se a gente não tem tempo para meditar na palavra do Senhor? Como renovar o nosso entendimento fora da palavra de Deus? Meus amados, não há como. A única forma do caráter cristão, caráter de Cristo, ser revelado em nossas vidas é através da palavra de Deus. É através da leitura da palavra, da meditação, da oração, do jejum, dos meios de graça. Não há outro caminho. Esse é o caminho. Para crescer em consagração e santificação, fora da palavra de Deus, não há como. Um homem convencido de alguma coisa, ainda assim ele pode mudar de opinião. Mas um homem mudado em seu caráter, será difícil mudar a sua linha de entendimento. Muito difícil. Porque a fé dele, a fé desse homem que mudou, ela é uma fé racional. E é isso que os crentes têm que ter. E os crentes têm que entender. A nossa fé, ela é racional. A formação do caráter cristão vem da fé racional. Não de uma fé emocional. Não de uma fé levada por situações circunstanciais. É uma fé racional, baseada nas santas e sagradas Escrituras. Esse é o nosso culto racional. O nosso entendimento do que o homem é, de quem Deus é, quem Jesus é, o papel do Espírito Santo, o plano de salvação e da mudança de vida que Deus exige de cada um de nós, esse conhecimento só tem na palavra de Deus. Somente assim nós renovaremos no espírito do nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui nos convoca também a nos revestir. Mas revestir de quê? Revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O novo homem, ele muda suas atitudes. Ele muda sua postura. O novo homem, segundo está aqui em Efésios capítulo 4, 25 a 31, que diz assim: por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. O novo homem, ele tem uma postura diferente. Ele para de mentir, ele não se ira mais, mas entenda, existe iras e ira. Jesus, no templo, ele se irou contra o pecado daqueles homens que estavam fazendo da casa do Senhor comércio. Nós temos que aprender a nos irar contra os nossos pecados, contra aquilo que vai contra a palavra de Deus. Mas a ira que nós temos é diferente, muito diferente da ira de Deus. Nós temos que entender essas partes. Porque a nossa ira não converte ninguém. A ira de Deus traz conversão. Então, muitas vezes, um irmão está passando por uma dificuldade, deixa Deus trabalhar na vida da criatura. Ora, pedindo que seja feita conforme a vontade do Senhor. Não entre em contenda com o Senhor em oração, amém? Mas a nossa ira, que Paulo fala aqui, que não se ponha o sol, exatamente porque quando muitas das vezes a nossa ira não traz salvação, não traz conversão, mas a nossa ira, quando a gente tem uma ira a respeito de alguma coisa, nós deixamos descer para o coração. Aí vem a angústia, a mágoa, e isso é o que Paulo diz aqui. Que a gente não pode dar lugar ao diabo a respeito da nossa ira. Nós devemos vigiar com relação a isso. Paulo também nos conclama, o homem que muda essas atitudes, ele para também de furtar, de proferir palavras torpes, de palavras amargas, ele deixa de ter cólera, acaba com a gritaria, não fala mais blasfêmias e muito menos malícias, palavras maliciosas. Isso não faz parte mais da vida do novo homem. A cruz de Cristo anula todo esse proceder. Eu fico pensando nessa palavra aqui, porque antes de me achegar a Jesus, eu tinha muito esse negócio de cólera, amargura e palavras torpes. E Deus vem trabalhando em mim sistematicamente desde que eu comecei a caminhar com Cristo. Exatamente para me tirar. E essa palavra me falou muito comigo. Porque tem muitas coisas que eu ainda preciso trabalhar aqui no meu ser ainda. Né? E todos os dias precisamos trabalhar, porque todos os dias precisamos melhorar para parecer com o caráter de Cristo. Diante dessa atitude, o novo homem passa a ter um outro proceder. Ele passa a falar a verdade, procura não irar-se, ele procura trabalho. Acode os necessitados, fala a palavra somente para edificação e através das suas palavras, ele transmite graça aos seus ouvintes. Também ele transmite generosidade, bondade, compaixão e tem vontade de ajudar o próximo. Ele ama fazer as obras de misericórdia. Esse é o estilo do novo homem. Ele não quer entristecer o Espírito Santo e muito menos o seu próprio Deus. O estilo de vida do novo homem, ele é completamente diferente do homem natural. Para isso acontecer, nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. Ouvir a voz de Deus, que é expressada através da palavra de Deus. As ovelhas de Jesus, elas escutam a voz dele e as obedecem. Não é isso que Jesus diz? As minhas ovelhas escutam a minha voz e me obedecem? Precisamos ser moldados como vasos na mão do oleiro, tendo como modelo a imagem do homem celestial, ou seja, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo completo. Ele é o nosso alvo. É nele que nós temos que nos inspirar para nos parecer
Todos os dias. Não um dia e depois larga, mas todos os dias nós temos que olhar para Jesus e pensar, eu quero caminhar como Jesus, eu quero imitar Jesus. Não é isso que Paulo disse? Imitai, porque eu imito Jesus. Paulo não está falando para a gente imitar ele, não. Paulo está falando assim, ó, eu caminho com Cristo, vocês estão me vendo aqui. E por que vocês não me imitam? Porque eu estou imitando Jesus. Mas o modelo completo é Jesus, olha para ele. Mas como é que nós não vamos olhar? Como é que nós vamos olhar, amados? Se a gente não olha para as Escrituras, se a gente não lê as Escrituras, se a gente não medita a Escritura, o evangélico de hoje, ele não procura estudar as Escrituras. Ele não se debruça. Como ele vai nascer o novo homem? Como vamos ter caráter de Cristo? Não há como. Sinta informar. Não há. O caráter, ele não é herdado. Ele é construído mediante a formação que recebemos. Isso nós temos que ter consciência. O caráter cristão ele é formado a partir da palavra de Deus. Kent Hughes diz assim, você jamais poderá ter a mente cristã sem ler as Escrituras com regularidade, pois você não pode ser influenciado por aquilo que não conhece. Essa analogia que Paulo traz, uma analogia muito... Uma analogia, uma alegoria, né? Não vou alegorizar demais não, viu, pastor? Mas é uma alegoria que Paulo traz aqui, muito conhecida de todos nós. Tenta visualizar você chegando do serviço, com a roupa suja, suado, aí você vai e entra no banheiro, toma um banho, aí você sai do banheiro, bota uma roupa limpinha, cheirosinha. É isso que Paulo nos diz aqui. Despojeis, renoveis e revistais. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Ou a gente não toma banho todo dia. Eu acho que no Brasil a gente tem esse costume, né? Tomar banho todos os dias, né? Isso que Paulo nos traz aqui se trata exatamente do novo nascimento, ao qual Jesus falou para Nicodemos. Isso trata exatamente do caminho de consagração e santificação que todos os dias devemos ter. Despir do velho homem, nos renovar através da palavra de Deus e nos revestir no novo homem. É isso que as Escrituras ensinam. Esse é o poder do Evangelho na minha vida e na sua vida. Isso é o poder do Evangelho na minha vida e na sua vida, exatamente para a gente não viver conforme a gente vivia outrora. Conforme aqueles que vivem alheios a Deus. Precisamos nos despojar do velho homem. Precisamos nos despojar do Adão. Abafar, anular ele. Deixar ele na cruz. Não nos enganemos, amados. Existe uma diferença entre aqueles que caminham sem Deus e aqueles que caminham com Deus. Existe o antes e o depois. Existe a maneira errada de viver e a maneira correta de viver, expressada pelas Escrituras. Não se iluda. É enganoso pensar que tudo é igual, que Deus não vai separar o joio do trigo. Ele vai. Que as Escrituras nos garantem que Ele vai, naquele grande dia, separar o joio do trigo. Que possamos meditar nesta palavra. Que possamos meditar, principalmente, meu irmão, como está a tua caminhada? Em que parte desse aqui você está? Você está ainda se despojando do velho homem? Ou você parou aqui? Você está tentando se renovar através das suas forças? Sem as Escrituras? Sem os meios de graça? Sem oração? Sem leitura da palavra e meditação? Você não vai conseguir, meu amado. Somente assim você vai, somente com as Escrituras, somente com os meios de graça, é que você vai conseguir se renovar. Renovar o seu entendimento, se renovar através do caráter cristão. Ou você está todos os dias se revestindo do novo homem. Se você já está nessa fase, todos os dias se revestindo do novo homem, persevere, meu amado. Entenda
Não é só hoje. Não é só amanhã. É toda a tua jornada aqui na terra. É todos os dias. Dependa de Cristo, caminhe com Cristo, leia a palavra, estude a palavra. É a única forma da gente caminhar em consagração e santificação. É a única forma da gente suportar as tentações da carne. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso maior inimigo é o diabo. Engano. O maior inimigo meu sou eu. É a minha carne que todo dia clama para me fazer a coisa errada. O diabo, ele entra na brecha que eu dou. Se eu não dou brecha, ele não tem espaço. Mas não se engane. Se renove conforme a palavra do Senhor. Entenda, meu amado. É necessário nascer de novo. É necessário ter o caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa jornada, nessa caminhada, e que possamos todos os dias realmente nos renovar na palavra do Senhor, nos renovar na comunhão dos santos, nos renovar com a palavra de Deus, com a leitura, com a meditação, com a oração, com a misericórdia. E possamos ser assim, amados, porque o nosso chamado não é para uma mudança conforme o mundo quer, mas é uma mudança conforme Deus quer. E precisamos nos renovar interior. A primeira renovação do crente é interior. Não é carregando a Bíblia, não é mudando a vestimenta, não é mudando a forma de falar. É interior. Se nós não mudarmos interiormente, para Deus é trapo de imundícia. Pode ter essa certeza. Amém? Feche seus olhos.